Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos à continuação do nosso estudo, onde nós trouxemos no nosso último estudo, ou penúltimo estudo, onde Jesus estava antes dele vir ao mundo. Depois trouxemos uma segunda parte desse estudo, que é como esse nascimento de Jesus ele acontece, ou seja, a concepção virginal de Jesus, como é que Jesus se tornou carne. E quando Jesus se torna carne, ou seja, a divindade é revestida pela humanidade, algumas perguntas começam a aparecer. Se Jesus, então, ele possuía fraquezas e limitações humanas. Por quê? Porque se a divindade ela foi revestida da humanidade, uma característica que o ser humano possui é ele ter fraquezas e ele possui limitações humanas, não é isso? Então, diante disso, nós vamos agora explorar cada um deste ponto, certo? Então, nós, depois de estudarmos que Jesus é o Filho eterno de Deus, surge uma pergunta muito importante, que é: quando Jesus veio ao mundo, ele realmente era um como nós? Ou seja, ele era semelhante a nós? Essa é a pergunta que geralmente ela é feita, Jesus verdadeiramente ele era semelhante a nós? Porque como ele é Deus, como ele é eterno, ao ser revestido pela humanidade, ele se tornou igual a nós? A resposta da Bíblia é sim, ou seja, para que não fique em dúvida de que Deus foi revestido pela humanidade, E ele se tornou semelhante a nós. Quando diz assim, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ao nascer de Maria, também se tornou um verdadeiro homem. Por quê? Porque a divindade ela foi revestida pela humanidade. Até então só tínhamos a divindade, mas a partir do momento que ele nasce, a partir de Maria, ele foi revestido por uma humanidade. Isso significa que ele não apenas parecia um ser humano, mas que ele realmente era um ser humano. Por quê? Muito diz assim, não, Jesus ele não podia ser humano, porque ele tinha uma parte divina. Não, Jesus foi revestido pela humanidade semelhante eu e você. Ou seja, Jesus, a semelhança de nós, ele teve um corpo, ele teve uma mente, ele teve sentimento, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos, Ele teve uma família, ele teve pai, ele teve mãe, teve irmãos, teve irmãs, trabalhou com seu pai para sustentar e manter a sua casa e a sua família, A grande diferença que ele possui de nós é que ele não pecou, certo? Por quê? Porque se ele tivesse pecado, ele tinha se igualado a nós na essência, Ou seja, ele tinha recebido nele o elemento desintegrador chamado de pecado, que entraria na essência dele e teria como consequência a morte. Aqui nós temos Jesus Cristo que se tornou homem, não pecou e mesmo não pecando ele foi morto, ou seja, uma morte inocente, ou seja, ele foi sacrificado de forma inocente. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas a diferença principal foi sem pecar, ou seja, todas as dores que a alma humana sentiu, Cristo também sentiu, Cristo também sofreu, Cristo também foi exposto à sua natureza humana, foi submetida a todos os sofrimentos que a alma humana sofre. Por quê? Porque ao longo da história o ser humano ele passa por mudança, Nós não podemos dizer que as pessoas que viveram na geração da minha avó, na geração dos meus pais, as gerações dos meus bisavós, são igual a mim. O ambiente em volta é diferente,
mas o ser humano, ele é o mesmo. O ambiente externo pode ter um celular, pode ter um telefone, pode viajar de avião, pode acontecer o que for. A essência do ser humano, ela não é mudada. A essência do ser humano permanece a mesma. Por isso que a Bíblia permanece sempre atual. Por quê? Porque a Bíblia, ela trata da essência, ela é o manual da vida. Por mais que o ser humano ele passe por mudanças externas, internamente ele continua sendo o mesmo. Depressivo, ansioso, angustiado, choroso, luto, alegria, sofrimento, né, egoísmo. O ser humano ele continua o mesmo. Então o mundo à nossa volta ele pode mudar. O mundo à nossa volta ele está em constante mudança, mas o ser humano dentro dele, a essência continua a mesma. Né? As mesmas angústias que o ser humano tem hoje são as mesmas angústias que o ser humano do passado também tinha. Né? Luto, desengano, desinformação, crises, né? Crises existenciais, crises financeiras, crises familiares. Então, tudo isso faz parte do universo, faz parte da essência humana, certo? Então, essa verdade deve encher nosso coração de esperança. Jesus sabe exatamente o que sentimos, porque ele viveu neste mundo como nós vivemos. Ou seja, não é porque ele é Deus e se tornou humano que ele viveu na terra de uma forma diferente, certo? Uma outra pergunta que é feita, né, e gerou durante muito tempo muita confusão se Jesus, quando ele deixou os céus e se fez carne, se o corpo dele era a semelhança da gente, né? Porque diferente de mim e você, nós nascemos, nós surgimos, nós fomos gerados a partir do momento que teve o encontro do nosso pai com a nossa mãe. Jesus ele já existia. Então o que aconteceu com ele? Ele encarnou, ele foi revestido por um corpo, certo? Então vamos lá. Jesus nasceu como qualquer bebê, né? Você já acompanhou a história. Maria precisou carregá-lo no ventre durante a gravidez. Ele nasceu em Belém, foi enrolado em panos, precisou ser alimentado, aprendeu a andar, aprendeu a falar, cresceu como toda criança cresce, ou seja, ele foi submetido à mesma trajetória humana. Ele não foi diferenciado de nenhum ser humano do ponto de vista humano. Como diz Lucas, capítulo 2, versículo 40, que diz assim, ó: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ou seja, na medida, na proporção em que ele ia crescendo, ele ia adquirindo conhecimento, ele ia se desenvolvendo como qualquer criança se desenvolve, ou seja, ele era revestido de uma inocência e ele foi sendo revestido a cada momento de sabedoria, de graça e de conhecimento. Como diz Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz: Jesus crescia em sabedoria, ou seja, aumentava em conhecimento, aumentava em estatura, ou seja, ele crescia e aumentava em quê? Na graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, a sabedoria dele, a estatura dele e a graça dele era testemunhada tanto por Deus quanto pelos homens. Tanto que, nos seus 12 anos de idade, os seus pais acabam perdendo ele no templo porque ele fica discutindo com os doutores com relação à lei. Né? Então, ele já dispõe de um grande conhecimento. Isso nos mostra que Jesus não apareceu no mundo já adulto, porque como Deus, ele poderia se revestir de uma carne e já aparecer como adulto. Mas ele cortaria as fases da vida do ser humano. Então, se ele viesse ao mundo adulto,
não teria como ele morrer naquela cruz para me salvar, porque ele não se submeteu a todas as etapas que o homem submeteu. Se ele viesse já adulto, ele cortou uma etapa diferente de todos os homens. Ele passou por todas as fases da vida humana, foi bebê, foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, assim como nós. Por isso que existe um intervalo entre os seus 12 anos de idade até os seus 30 anos. Por quê? Porque ele teve uma vida semelhante a qualquer outro ser humano. Durante sua vida, Jesus também sentiu as limitações do corpo, para você que tem dúvida, porque muitos acham que por Jesus multiplicar os pães, por Jesus curar as doenças, por Jesus ter o poder sobre o mundo sobrenatural e sobre o mundo material, ele se valeu dessas condições para fugir dos reveses, do sofrimento da vida. Não. Ele se submeteu aos reveses, aos sofrimentos e às angústias que todos nós somos submetidos. Depois de uma longa caminhada, ficou cansado e sentou-se junto ao poço de Jacó. E até mesmo na cruz ele disse que ele sentiu sede, e ele disse: Tenho sede, porque, como Deus, ele não deveria sentir sede, mas como ele estava revestido por uma carne, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu a dor da traição, ele chorou quando perdeu o seu amigo Lázaro, né? Mesmo sabendo que em breve ele ressuscitaria, que são dores da alma humana, né? Depois de jejuar 40 dias no deserto, o que aconteceu com ele? Teve fome, ou seja, sua carne sentiu vontade de ser alimentada, saciada. Se o corpo dele fosse diferente do meu e diferente do seu, não haveria por que ele sentir fome. Em vários momentos precisou dormir para descansar, e por fim o seu corpo sofreu a dor da crucificação e morreu na cruz. Tudo isso mostra que Jesus possuía um corpo humano verdadeiro, mas existe uma diferença muito importante. Nosso corpo é marcado pelo pecado. Ficamos doentes porque vivemos em um mundo afetado pelo pecado. Jesus também sentiu fome, sede, cansaço e dor, mas nunca sofreu por causa de um pecado seu, porque ele jamais pecou. Essa foi a diferença de mim para ele, né? É que ele nunca pecou e eu pequei. Próxima pergunta que vem é se Jesus tinha uma mente humana. O corpo humano, tudo bem, mas a mente dele seguia divina ou a mente dele também foi humanizada, certo? Então, muitas pessoas imaginam que Jesus, quando era criança, já sabia absolutamente tudo. E essa talvez fosse a razão de, aos seus 12 anos, ele se encontrar ali discutindo com os doutores, né? A Bíblia, porém, mostra que ele cresceu também no conhecimento, ou seja, quando diz que ele cresceu no conhecimento, é porque ele foi adquirindo esse conhecimento, foi adquirindo essa sabedoria, certo? Isso significa que Jesus passou por um verdadeiro processo de aprendizado. Aprendeu a falar como todo mundo que vem ao mundo, aprendeu a ler as Escrituras, aprendeu o ofício do seu pai José, aprendeu a trabalhar. Tudo isso fazia parte da sua verdadeira humanidade, certo? É importante entender que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas durante sua vida na terra, escolheu viver como um verdadeiro homem, experimentando aquilo que nós experimentamos, certo? Um exemplo disso aparece quando Jesus falou sobre sua volta. Ele diz assim, ó, quanto ao dia e à hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o próprio Filho de Deus, mas somente o Pai. Essa declaração mostra, durante sua missão aqui na Terra, Jesus aceitou viver dentro das limitações próprias da natureza humana. O que estava dizendo aqui? Ó? Enquanto eu estou aqui na Terra, revestido pela humanidade, né? O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho que sou eu, mas somente o Pai. Isso não significa que ele deixou de ser Deus. Significa que escolheu cumprir perfeitamente a missão que o Pai o confiou, certo? Outra pergunta que aparece muito: Jesus tinha sentimento como nós, porque nós sabemos que ele tinha corpo, sabemos que ele tinha mente, sabemos que ele tinha sentimento, certo? Então vamos lá? Jesus não era uma pessoa fria e sem emoções. Pelo contrário, ele sentia alegria, sentia tristeza, sentia compaixão, sentia indignação diante do pecado e sentia amor pelas pessoas. Pouco antes de ser preso, Jesus declarou: agora está angustiada a minha alma, ou seja, a angústia o visitou. E para que algo mais comum à natureza humana do que a angústia, né? Então Jesus tinha os sentimentos que nós temos. Na última ceia, a Bíblia diz que ele ficou profundamente perturbado em seu espírito. Por quê? Porque ele sabia em breve que seria levado para ser crucificado e o seu corpo sentiu ali, né, a morte se aproximando, a angústia da morte tomou ali a sua carne, tomou a sua natureza humana, né? Quando seu amigo Lázaro morreu, Jesus chorou. A menor frase da Bíblia é também uma das mais profundas, quando diz Jesus chorou. E o choro, embora muitas vezes ele possa ser falso, ele é uma das maiores expressões da própria alma humana, né? Que é o choro, quando esse choro é verdadeiro. Imagine isso, o Filho de Deus chorando. Isso mostra que Jesus entende a nossa dor. Ele não sabe o que é perder alguém, sabe o que é sofrer, sabe o que é ser rejeitado e sabe o que é sentir tristeza, né? Imagina Deus que é eterno, ser revestido pela humanidade e experimentar no seu corpo carnal a angústia, o sofrimento e a ânsia da morte, a ânsia de perder alguém, a fome, a sede, o sofrimento, o engano, a traição. Porque são elementos que a divindade não pode ser submetida, mas a natureza humana sim. Quando oramos, não estamos falando com alguém distante. Estamos falando com o Salvador que conhece nossa dor por experiência. Ao mesmo tempo, Jesus também se alegrava. Ficou admirado com a fé do centurião, recebia crianças com carinho, sentia compaixão pelas multidões. Sua vida foi cheia de emoções verdadeiras, mas sempre controladas pela perfeita vontade de Deus. Ou seja, ele não deixava a sua natureza humana prevalecer, que é justamente o nosso próximo item, né? Se as pessoas viam Jesus como um homem comum, ou se as pessoas enxergavam Jesus como Deus e colocavam ele numa posição especial. Olha que interessante. Durante cerca de 30 anos, Jesus viveu uma vida simples em Nazaré, trabalhou, conviveu com os vizinhos e participou da vida da comunidade. Por isso, quando começou a ensinar e a realizar milagres, muitas pessoas ficaram espantadas e lhe perguntavam, né? Elas perguntavam: não é este o filho do José o carpinteiro? Ou não é este o filho do carpinteiro?
Como é que pode o filho do carpinteiro ser usado com tanta sabedoria, com tanta graça, com tanto poder, com tanta autoridade, este menino que cresceu aqui no meio de nós? Ou seja, eles se admiravam em quem Jesus se tornou. Os moradores de Nazaré conheciam Jesus desde pequeno. Para eles era apenas mais um morador da cidade. Não conseguiam acreditar que aquele homem simples, na verdade, era o Messias prometido. Isso nos ensina uma grande lição. Muitas vezes Deus realiza suas maiores obras por meio da simplicidade. Jesus não nasceu em um palácio, não cresceu entre os reis, não estudou nas grandes escolas dos rabinos, mas mesmo assim era o Salvador do mundo. As pessoas olhavam para a sua aparência humana, mas não percebiam quem ele realmente era. Ou seja, Jesus, durante muitos anos da sua vida, conseguiu esconder a sua divindade, embora sua natureza humana sempre estivesse ali. Até o momento em que ele é batizado por João Batista. João Batista é morto, né? João Batista é assassinado e ele inicia ali o seu ministério de cura, de libertação, de multiplicação e revelando quem verdadeiramente era. Ou seja, o que é que esse estudo ele nos ensina? Né? Ele nos ensina a saber que Jesus se tornou verdadeiramente homem, fortalece a nossa fé. Por quê? Não distancia Jesus de nós, mas aproxima Jesus de nós. Por quê? Quando nós sentimos cansaço, ele entende o cansaço. Quando nós somos rejeitados, ele entende a rejeição porque ele sofreu na sua natureza carnal essa rejeição. Quando nós choramos, ele entende a nosso choro porque ele chorou também. E quando nós enfrentamos uma tentação, ele sabe o que é uma tentação porque ele foi tentado também. A diferença é que ele nunca cedeu, enquanto nós cedemos. Traduzindo, ele conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas aflições, ele conhece as nossas dores, a ponto de se compadecer de cada um de nós. Mas existe uma diferença maravilhosa. Enquanto nós falamos muitas vezes, Jesus nunca pecou. Por isso, somente ele pode morrer em nosso lugar. Somente um homem perfeito poderia pagar pelos pecados da humanidade. E somente porque também era Deus, seu sacrifício tem valor suficiente para salvar todos aqueles que creem nele. Por quê? Porque se a partir da desobediência de um homem chamado Adão, que foi criado por Deus, devido à sua desobediência levou o pecado e a morte a todos, imagina o Filho de Deus. Ao morrer naquela cruz, ele é capaz de me fornecer uma graça e me fornecer um perdão muito infinitamente, eternamente superior à desobediência de Adão. A humanidade de Cristo não diminuiu a sua divindade, ou seja, Jesus não se tornou menor do que Deus, Jesus não se tornou menor do que o Espírito Santo por causa da sua divindade. Não. Através da sua humanidade, ele revelou Deus a nós. Ou seja, o Criador entrou na criação. O Rei dos Reis nasceu numa manjedoura, nasceu em um ambiente simples, carente como muitos de nós. O Senhor do universo aceitou sentir fome, sede, cansaço, ser esbofeteado, ser traído, ser cuspido, né? Ele submeteu. O Deus Todo-Poderoso, ele andou pelas estradas da Galileia, andou pelos desertos, né? Sentiu na pele a dor e o sofrimento que a humanidade é submetida. Tudo isso porque nos amou. Por isso, quando oramos a Jesus, sabemos que Ele não apenas tem o poder para nos ajudar,
mas também compreende perfeitamente aquilo que estamos vivendo, como afirma Hebreus. Temos um grande sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas a diferença é que ele não pecou. Essa é uma das maiores consolações da fé cristã, ou seja, o Deus que nos salva é o mesmo Deus que decidiu viver entre nós e experimentar sem pecado as limitações da vida humana, ou seja, é o que há de mais sublime, é o que há de mais supremo. O Deus Todo-Poderoso, ele deixou a sua glória no céu, foi revestido por uma humanidade e veio viver como homem, né? Que é algo assim incompreensível pela mente humana, porque ninguém, nenhum ser humano quer deixar uma posição boa, um local bom para ir sofrer, para ser subjugado, para ser traído. Imagina Deus deixar um local de perfeição, onde tudo é perfeito, onde tudo é eterno, aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há angústia, aonde não há nada disso. Ele vai se despir da sua glória, é revestido por uma carne e vem se submeter a tudo isso por amor a nós, por amor a cada um de nós, por amor a cada uma das vidas que foram geradas, a cada uma das vidas que nasceram neste mundo. Então, isso tudo é para mostrar o grande amor de Deus para com cada um de nós, que certamente nós não saberíamos que existia se não fosse Cristo. E então, através de Cristo, nós conhecemos Deus, mas através de Cristo, nós conhecemos o grande amor de Deus para com cada um de nós. Porque o que Deus fez com seu Filho, sendo oferecido por cada um de nós, nenhum de nós somos capazes de fazer algo semelhante ou chegarmos perto disso que o Senhor fez. Espero que você tenha gostado desse estudo. Assiste os conteúdos do nosso canal que ficaram para trás. Todos os dias nós vamos trazer aqui um estudo diferente, um tema bíblico, para que nós possamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.